Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para a nossa sexta aula. É um assunto que eu gosto, um assunto que eu acho extremamente importante, que é a questão do sacerdócio universal, tá? Então nós vamos falar sobre o sacerdócio universal. Todo cristão, todo crente, né? Todo ser humano que nasceu de novo, ele tem um propósito, Deus tem um planejamento com ele pode estar desenvolvendo o ministério, ele precisa fazer a sua parte. Tá bom? Então nós vamos falar um pouco isso. Isso é uma expressão usada, querido, principalmente no período da Reforma Protestante, essa questão do sacerdócio universal, tá? Durante muito tempo, a Igreja Romana, que estabeleceu e se propagou por todo o mundo, ela trabalhava a ideia de um clero de um lado e de os leigos de outro. Então, se juntava dois grupos, tinha o clero, né? E tinha leigos, tá? Os leigos, querido, poderiam ter algumas funções, mas bem pouquinha, né? Eles trabalhavam em algumas áreas, mas quase nada. Enquanto o ministério era centrado no clero, né? Que era o patamar de cima, podemos assim dizer. Tá? Nesse período de reforma, uma das coisas que começou a resgatar nessa questão das doutrinas bíblicas foi isso, né? O sacerdócio universal de todo cristão. Todo cristão ele precisa desenvolver e desempenhar o seu papel dentro do plano e do propósito de Deus, tá? Então nós precisamos entender isso. Todo crente, querido, ele é um sacerdote. Né? Todo crente, ele tem a responsabilidade, né, de fazer o que Deus quer, de cumprir o ministério, de estar no centro da vontade de Deus, tá? Vamos entender isso? Eu quero começar em Apocalipse, tá? Apocalipse deixa bem claro isso. Vamos pensar que Jesus constituiu cada ser humano, né, cada homem de Deus e cada mulher de Deus como um sacerdote. Apocalipse 1,5 diz assim, ó, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa expressão de reino, dependendo da versão, fala de reis e sacerdotes. Tá? Ela não começou a ser usada, querido, no Novo Testamento. Na verdade, ela foi usada numa expressão que Deus falou lá atrás com o povo de Israel. Quando foi isso, pastor? Quando eles saem do Egito, né, eles chegam ao Monte Sinai, olha o que Deus fala com eles, né, usando o Moisés. Olha o que ele diz. Êxodo 19:5 diz assim, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos e sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Até nesse momento, querido, nós não tínhamos nenhuma menção o que Deus separaria uma tribo só. Vocês sabem que a tribo de Levi foi separada para cumprir o ministério, mas até aqui nós não temos menção nenhuma. Tá? Você vê que dentro da tribo de Levi, né, se levantou um sacerdócio, né, e se trabalhava dessa forma lá no povo de Israel. Tá? Agora vamos pensar em algo, querido. Não era o planejamento de Deus que existisse a questão, né, de uma tribo só trabalhando. Nesse momento, Deus está dizendo o seguinte, eu quero levantar um reino de sacerdotes. Não era o propósito de Deus que só uma tribo pudesse servir a ele. Deus queria uma nação toda de sacerdotes. Deus queria que todo cristão, né, que todos aqueles que estivessem com ele, pudesse ser sacerdote. Ao longo do caminho, Deus tem as suas razões, né? E isso vai mudando, ele escolhe uma tribo só. Mas ele sinaliza que isso não era o seu plano, querido. Não era o propósito, não era a vontade de Deus que apenas uma tribo pudesse servir a ele. Né? Então nós entendemos no Novo Testamento, essas palavras são replicadas pelo apóstolo Pedro, mas agora ele está se referindo à igreja. Lá em 1 Pedro 2,9 ele diz o seguinte, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo aqui? Ao invés dele simplesmente usar a expressão propriedade peculiar dentre todos os povos, o que nós temos a tradução do grego é propriedade particular do Senhor. Né? Então nós somos propriedade particular dele. Tá? Nós somos comprados, querido, nós somos adquiridos. Enquanto de um lado ele está dizendo, vocês são minha propriedade particular, dentre todos os povos, Pedro também faz uma menção na questão da nação santa, ou seja, o que é santo, querido? A palavra santo significa ser separado. Então Deus está dizendo, vocês são separados dos demais. Deus está dizendo, eu quero fazer de vocês um reino de sacerdócio. Assim como em Apocalipse ele fala que nos constituiu rei e sacerdote. Então é importante a gente entender isso, querido. Em 1 Pedro 2,9 ele diz o seguinte, vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Ele está falando da combinação não só da realeza, eu gosto demais disso,
tá? Mas ele está falando do sacerdócio. Eu gosto dessa expressão, né? Reis, um reino de sacerdote, porque era assim que era usado. Foi assim que Moisés falou lá atrás. Porque quando você percebe a intenção de Pedro, que na verdade era replicar, né, aquilo que eram as palavras faladas ao povo de Israel lá atrás. Né? Ele queria trazer isso e replicar isso para a igreja. Então a ideia de um reino de sacerdotes mostra que o plano de Deus, querido, foi um sacerdócio universal. Deus queria que todo crente, irmão, pudesse cumprir o propósito do sacerdócio. Deus queria que todo crente pudesse desempenhar a sua função e trabalhar para ele. Deus queria que todos nós, querido, pudéssemos fazer a sua vontade e estar no centro daquilo que agradava a ele. Então não importa quão grande é uma igreja, querido, né? Venha a ser o ministério de cada pessoa, querido, é vital para aquilo ali. Pode ser uma igreja que tenha, sei lá, mais de 1 milhão de pessoas, né? Nós citamos a igreja do Paul Yu Show. Pode ser a igreja que tenha mais de 1 milhão de pessoas, mas cada crente, querido, debaixo desse propósito do sacerdócio universal, ele, debaixo da sua função, ele tem que estar lá, ele tem que cumprir a sua função, né? Ele tem que cumprir, ele é essencial para que a igreja se desenvolva e cumpra o propósito. Então, querido, nós precisamos entender isso aqui. Cada cristão foi chamado para cumprir o propósito do sacerdócio universal. E quando nós entendemos isso aqui, querido, nós entendemos que cada um tem a sua participação. Cada um precisa estar engajado nesse propósito. Deus não levantou uma tribo mais para trabalhar, querido. Hoje todo cristão faz parte desse sacerdócio. Hoje nós não temos mais só uma possibilidade de alguns. Hoje Deus quer que todo mundo esteja vivendo esse propósito. E quando a gente trata que cada um tem que viver esse propósito, cada um tem que estar desenvolvendo a sua parte no ministério, a sua parte no plano e no propósito de Deus. Então, quando eu falo da participação de cada um, eu estou falando que cada membro ele tem a sua cooperação. Cada membro ele precisa cumprir o seu propósito. Tem um texto em Efésios 4:11, né? Esse texto está falando dos dons ministeriais. E ele vai explicar o porquê que tem dons ministeriais. Ele diz assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Efésios 4:11, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, com a vista do aperfeiçoamento dos santos, do desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses 5 dons aqui que são chamados os dons da graça. Mas qual que é o propósito, né, deles serem estabelecidos na igreja? O texto já explica. Ele diz o quê? São 5 dons que são trabalhados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, por que Deus levantou pastores? Por que Deus levantou profetas, evangelistas, mestres? Né? Por que ele colocou apóstolo? Ele está dizendo o seguinte, para que possa exercer o quê? O trabalho, para que eles possam aperfeiçoar os santos. Para quê? Para a obra do ministério. Então, os santos, querido, aqui são o povo de Deus. O propósito do povo de Deus, querido, das pessoas, é trabalhar para cumprir o ministério. O propósito desses dons é aperfeiçoamento para que esses santos possam cumprir a obra do ministério. Então, na visão bíblica do sacerdócio universal, todo mundo tem um ministério dentro da igreja, querido. Todo mundo tem um ministério para cumprir. Ah, pastor, mas eu não trabalho de tempo integral. Mesmo assim, querido. Tem pessoas que ele trabalha de tempo integral, ele é dedicado exclusivamente ao ministério. Mas quando você pensa no sacerdócio universal, todos nós temos que desempenhar algum tipo de serviço. Todos os dons que são exercitados, né? Quando a Bíblia está falando do ministério, ele está falando de participação de cada um dentro da igreja. Eu costumo dizer, querido, que não haverá crescimento sadio dentro da igreja e bíblico, né? Se não houver interação do corpo. Se toda a parte do corpo não estiver trabalhando junto. Durante muito tempo, querido, essa divisão entre cleros e leigos roubou da igreja o poder dessa multiforme graça, né? Essa manifestação através de cada um. Irmão, é importante, todos nós, querido, nós cooperamos de alguma forma e todos nós vamos trazer esse crescimento sadio dentro do propósito de Deus. Então podemos dizer que o plano de Deus é que todo mundo trabalhe e que cada um dentro da sua multiforme graça possa se manifestar de alguma forma. Então nós podemos dizer que esse é o propósito de Deus. Aliás, existem alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender isso, né? Esse exemplo. Irmão, quando você pega, por exemplo, eu já falei isso, né, em outro estudo, sobre mandamentos recíprocos. A Bíblia fala sobre amar uns aos outros, a Bíblia fala sobre cuidar uns aos outros, a Bíblia fala sobre ministrar uns aos outros, a Bíblia fala sobre várias coisas. Isso vai longe, irmão. E você percebe, querido, que nós temos a responsabilidade, né? Nós não podemos pegar, querido, isso e colocar tudo na costa do pastor, dizer a responsabilidade do pastor de cuidar de todo mundo. Não, querido. Quando a Bíblia fala na questão do corpo, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, querido, entendemos, a participação de cada um é extremamente importante. Um dos exemplos que Paulo está falando aos Coríntios,
quando ele representa a ideia do corpo. Vamos pensar no corpo, querido. Vamos tratar a igreja como um corpo, porque assim nós conseguimos compreender melhor o plano e o propósito de Deus. Tá? Vamos continuar lendo Efésios. Efésios diz assim, Efésios 4:13. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele está tratando a questão dos dons ministeriais, depois ele diz o seguinte, até que cheguemos à unidade da fé. Pastor, nós já chegamos à unidade da fé? Não. Então, querido, nós não chegamos ainda à plenitude. Então, os dons ministeriais, eles ainda estão em evidência, tá bom? No entanto, a pergunta é, pastor, você crê? Creio, os dons ministeriais estão aqui para o aperfeiçoamento dos santos. Eles foram dados até que chegamos a essa unidade da fé. Mas olha o que ele diz no versículo 15, ele diz assim, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça e Cristo. Que todo o corpo bem ajustado, consolidado, presta atenção nessa palavra, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, irmão, cada parte precisa cooperar, efetua o próprio aumento da edificação de si mesmo em amor. A palavra traduzida como consolidação é a palavra agregado, ou seja, está falando da participação de todo mundo. Todo mundo precisa participar, irmão. Todo mundo que precisa participar para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Cada um cumprindo o seu papel. Cada um estabelecido segundo a vontade de Deus. Cada um entendendo aquilo que precisa fazer. Querido, ele é o cabeça. Mas nós, como membros, nós precisamos estar andando de forma coordenada e fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Então, a questão do sacerdócio universal nos ensina o quê? Todo mundo tem a sua função. Todo mundo. Ele está falando sobre a questão de estar consolidado, agregado. Ele está falando sobre a participação de todos. Tá? Então, cada um participa do processo. Irmãos, acabou essa história de igreja que todo mundo só senta ali para receber. Essa não é a ideia do sacerdócio universal. Onde você senta ali só para receber o alimento. Não funciona dessa forma. Ele está falando dessa operação de cada parte, né? Ele está falando dessa operação justa de cada parte. E ela é distribuída com a função de cada membro. Todo o corpo precisa se mover em unidade, querido. Então, nós vamos introduzir o último aspecto, né? A igreja como corpo de Cristo. Vamos entender isso aqui. Irmão, a igreja possui diferentes membros, mas ela faz parte de um só corpo, tá? O corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo. Vamos entender. 1 Coríntios 12:12 diz assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos, ele está dizendo, e a todos nós foi dado de beber no mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aqui Paulo está apresentando a ideia, né, dessa coletividade que existe. Nós somos um só corpo, mas vários membros, tá? Enquanto nós somos corpo, individualmente nós somos membros distintos, tá? Isso é importante a gente compreender. Vamos continuar. Versículo 15, ele diz assim, ó, se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser, né? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, membros distintos têm funções distintas, né? Aqui ele está deixando bem claro. Ele está deixando bem claro que existem funções distintas. Já que você é um membro, você tem a sua função. Ele diz, e somando todas essas características, né, da questão de talentos, de dons, nós vamos viver aquilo que realmente Deus quer. Assim, juntos, querido, podemos dizer e construir algo maior. Então, não podemos falar só da doutrina sem tirar essa imagem errada, né, dessa questão de só se ajuntar. Nós não somos só uma igreja, querido, quando nós estamos dentro de quatro paredes. Nós somos uma igreja onde nós estivermos, porque nós estamos ligados um ao outro. Isso é importante a gente entender, né? Como eu disse, a igreja não é o prédio, né? Não é só a reunião. O culto que nós temos, o ajuntamento da igreja é composta pelos santos. Então, a igreja não é só o prédio, como ela deve se reunir ativa em todo lugar, não só no prédio. Uma igreja que deve evangelizar, e nós precisamos funcionar dentro fora de quatro paredes, né? Mas é cada membro fazendo algo sozinho. Muitas vezes nós teremos essas reuniões menores. Então, vamos pensar numa coisa aqui que eu acho interessante. Um dos motivos dessas reuniões menores é que cada pessoa possa contribuir naquilo que Deus quer. Gente, vamos entender. Deus deu uma graça para cada um, né? Deus colocou algo na sua vida. Irmão, nem todo mundo é igual, nem todos nós somos iguais. Deus tem uma graça para desenvolver na vida de cada pessoa. Embora nós somos um corpo, né? Ele está dizendo o seguinte: esse corpo tem membros,
né? E esse membro, cada um recebeu uma graça para desenvolver. Agora nós completamos um ao outro, nós trabalhamos um ao outro. Vamos entender? 1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Irmãos, ele está deixando bem claro, tá? Aqui Paulo, querido, ele não está falando só de dons do Espírito Santo. Quando ele menciona revelação, línguas e interpretação, abre essas manifestações sobrenaturais, mas não é só disso que ele está falando. Quando eles outros têm doutrina, ele está falando de gente que vai trazer um ensino bíblico sadio, uma aplicação prática de um comportamento que a vida do crente deve ser. Então ele está falando, querido, na verdade, de trazer doutrina. Mas ele fala de gente, querido, que tem salmos. Pessoas que irão conduzir no momento da adoração, que vai levar outros a cantarem. Então, desde a época de Davi, querido, nós vemos essa questão de pessoas que levavam os outros a poderem adorar a Deus. E não é todo mundo que tem esses talentos, que tem esses dons aí, né? Tem gente, irmão, que se ele pegar um microfone para cantar, misericórdia, sai de baixo. Porque, querido, ele vai trazer problema, ele vai, irmão, ele não vai ficar um. Tem gente, irmão, que é doído, tá? Ele não foi chamado para isso. Não é isso que Deus chamou ele para cooperar, tá? Então, você, por exemplo, o que você sabe fazer? Qual que é o propósito de Deus para sua vida? Eu gosto da palavra de Deus, querido. E eu procuro cooperar com cada um com a palavra de Deus. Tá? Eu procuro acrescentar a vida das pessoas com a palavra de Deus. Agora, todo mundo tem algo para contribuir. Eles falando entre vós com salmos, Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais. Eu acho interessante quando ele diz, falando entre vós. Ele não está falando só de falar para Deus, né, diretamente para Deus. Mas muitas vezes você canta, você acaba ministrando os outros ali, você acaba ministrando o próximo, querido, abençoando a vida dele através dos louvores. Deus, você atrai a atenção de Deus, você conduz a pessoa a estar vivendo esse propósito, né? Então, querido, o que fica implícito aqui? No versículo Efésios 5:21 diz assim, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, querido, quando a gente vê isso, né, é uma mistura. Quando eu estou cantando, eu me sujeito, eu abro, eu recebo aquilo que a outra pessoa tem para contribuir no ministério. Então, Paulo também fala com respeito disso aos Colossenses. Colossenses 3,16, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos lembrar, queridão, vamos pensar que naquela época não tinha essa facilidade que nós temos em relação à cópia da Bíblia como nós temos hoje. Então, hoje, você não precisa de um modelo impresso, por exemplo, você não precisa de uma Bíblia para carregar ela na mão. Você pode ter versões digitais no seu celular, né? Você pode ter isso no seu tablet, no seu notebook, né? Então, hoje você pode se encher da palavra de Deus, querido, né? Você pode aprender a palavra de Deus. Naquela época, não, querido. Eles precisavam desse contexto, né, de compartilhar uns aos outros. Vamos continuar. Colossenses 3,16. Eles habite ricamente a palavra em vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Qual que é o propósito de eu ter a palavra de Deus? Né? Qual é o propósito da palavra de Deus estar habitando ricamente em mim? Medir força com os outros? Mostrar que eu sou fera, que eu conheço? Não, querido, não é esse o propósito. Ele diz para que você possa repartir, para que você possa compartilhar, transferindo isso para a vida dos outros. Então, esse é o propósito. Vamos continuar, versículo 16. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então ele mostra que mesmo enquanto cantamos, nós podemos ter essa didática, né? Podemos ter uma comunicação de princípios. Eu acredito nisso também, querido, né? Que a nossa vida, através das músicas, das canções, nós podemos ministrar às outras pessoas, tá? Podemos também citar Hebreus. Hebreus 10, 24 diz assim, considerando-nos uns aos outros, para estimularmos do amor às boas obras, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, e tanto mais quando vede que se aproxima. Vamos entender, querido. Lembra que nós estamos falando do sacerdócio universal, lembra que nós estamos falando dessa justa cooperação do corpo, que cada um tem algo para contribuir, cada um tem algo para fazer. Ele está dizendo, consideremos, pois, uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Então, querido, primeira coisa, nós precisamos levar em consideração um ao outro, né? E o propósito bíblico é o quê? Estimular um ao outro o amor e as boas obras. Pastor, o que é estimular? Gente, vamos pensar aqui. Você está estimulando o seu filho a andar. Ele vai, cai, você levanta ele, você mostra para ele como que é os passos, você vai trabalhando aquilo ali, querido, vai mexendo com ele vai desenvolvendo, e você vai trabalhando. Esse estimular que ele está falando daquele momento onde você vai mexendo, vai trabalhando, vai desenvolvendo. Ele está dizendo que as boas obras precisam ser estimuladas. Você vai transferindo isso para a vida dos outros.
Então, querido, além da consideração e do estímulo, no versículo 25 ele fala de admoestar. Pastor, o que é admoestar? Ele fala de corrigir, querido. Ele fala de chamar atenção. Agora, irmão, ele está dizendo o quê? Considerai-vos também outros para estimular-vos o amor às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Façamos a demonstração, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós temos que estar todo o tempo admoestando. Por quê? Ele fala sobre o dia se aproximando. Pastor, que dia que é esse? Ele está falando do dia da vinda de Cristo. Nós precisamos corrigir, trabalhar com uns aos outros. Nós precisamos viver esse propósito. Nós precisamos estar, né, juntos. Então, esse ambiente, querido, né, é que faz a diferença. Esse ambiente de relacionamento faz a diferença. Por isso que ele deixa bem claro, não deixemos, né? Aí ele vai falar depois, não deixamos de congregar como é costumes de alguns. Por quê, querido? O ambiente onde nós nos congregamos, não estou falando só do templo em si, mas o ambiente onde nós nos congregamos, cada um vai contribuir, né? Cada um vai encorajar, cada um vai trazer correção, cada um vai transbordar aquilo que tem na vida do outro. Então, querido, fica muito claro isso. A participação de cada um é necessária. Mas vamos ao outro texto bíblico, falando dessa justa cooperação de cada um. Tá? Eu gosto disso, irmão, porque hoje eu fico assustado com o ritmo que está acontecendo dentro da igreja. Gente, vamos pensar. Hoje existe dentro da igreja um monte de críticos sem propostas. Um monte de pessoas, querido, que eles tratam a igreja, né, como se nós fôssemos funcionários, né, prestadores de serviço, e eles, querido, tratam isso como se eles precisam receber o melhor serviço. Irmãos, isso aqui é um absurdo, querido. Por quê? Porque cada membro, irmão, ele tem a sua justa cooperação. Hoje, dentro desse sacerdócio universal, todos nós precisamos trabalhar, querido. E hoje, quando eu falo de crítico sem proposta, é muitas pessoas que eles detectam um problema dentro da igreja, só que eles não fazem nada para melhorar as coisas, né? Eles não fazem nada para mudar a situação. Eles não querem trabalhar para Cristo, eles não querem ajudar o pastor, eles acham que a responsabilidade do pastor é fazer tudo. Irmão, não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos mostra. Tá? 1 Coríntios 12 diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs membros, colocando cada um deles conforme o que lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um membro, onde estaria o corpo? Então, querido, um dos propósitos que a Bíblia apresenta a diversidade de funções de cada um, né, que cada um tem, é entendermos que cada parte vai contribuir com algo. Todo mundo está dentro da igreja, querido, para contribuir com algo. Todo mundo está dentro da igreja para fazer algo. Vamos continuar. 1 Coríntios 12:20 diz assim, é certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais serem fracos são necessários. Né? Está falando sobre da honra, né? Os membros do corpo que são pequenos, né? Ele diz, e os que parecem menos dignos do corpo, esses damos muito mais honra. Precisa ter um cuidado maior, né, com esses membros que são menores. Ele diz assim, também os que não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, porque os membros maiores eles são diferentes, né? Ele diz assim, vamos continuar. Contudo, versículo 24, contudo Deus coordenou o corpo. Eu gosto dessa frase, coordenou. Conhecendo muito mais honra aquilo que menos tinha, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Gente, não há nada na leitura bíblica que nos faça admitir que alguns vai ter dons, que alguns vai ter ministério, e esse grupo menor vai trabalhar em prol da maioria simplesmente que só senta lá e recebe as coisas. Irmão, isso aqui não é bíblico. No reino de Deus, querido, existe essa dinâmica de alguém, não existe essa dinâmica de alguém que só recebe. Não existe essa dinâmica de alguém que não tem responsabilidade de compartilhar nada. Todos que recebem o evangelho, que devem compartilhar o evangelho. Todos que
são cuidados devem cuidar de alguém. Todos que recebem ajuda devem ajudar alguém. Todos que são edificados devem ajudar a edificar alguém. Então, quando nós reconhecemos o sacerdócio universal, cada crente que tem a sua função específica. Não dá para imaginar uma reunião, querido, grande, tá? Onde poucos vão contribuir com seus dons, talentos ou ministério. Quando entendemos a questão do sacerdócio universal, entendemos que é importante todo mundo fazer a sua parte. Mateus 18, 20 diz assim, ó, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Gente, vamos entender isso aqui melhor. Tá? O que é esses 2 ou 3 reunidos no nome? É você encontrar o seu irmão na rua, cumprimentar a paz do Senhor e de repente Jesus se manifestou? Na verdade, a Bíblia está falando, querido, de encontros intencionais. Tá? Pelo menos da parte desses, eles estão decidindo transbordar um na vida do outro, querido. Ele está dizendo, onde tiver 2 ou 3 reunidas no meu nome. Tá? Ele está falando de pessoas transbordando o que tem na vida um do outro. Irmão, nós precisamos fazer isso, querido. Irmão, nós precisamos, querido, parar com esse negócio de que nós vamos só receber, só receber, só receber. Irmãos, isso aqui não é bíblico. Todo crente, querido, ele tem o sacerdócio universal. Ele precisa compreender a sua responsabilidade. Deus é quem determina a função de cada membro, mas cada membro precisa estar trabalhando debaixo daquilo que é o plano e o propósito dele. Tá? Então, nós precisamos ter essa cooperação e esse entendimento. Devemos funcionar debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Romanos 12, 3 diz: cada um deve entender a área, né, do seu trabalho específico. Cada um deve entender, querido, a sua responsabilidade. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentre vós não pense de si mesmo, além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu em cada um. Em outras palavras, ele está dizendo, não se ache, né? Não fique orgulhoso. Entenda o seu limite para você contribuir exatamente com aquilo que Deus te deu. Mas olha a continuação, versículo 4, ele diz assim: porque assim como um membro, né, num só corpo temos muito membro, mas tem todos os membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos o corpo de Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Somos um corpo, querido, com muitos membros. E os membros têm funções diferentes. Os apóstolos, né, usam a expressão segundo a graça que me foi dada. Irmão, cada um tem uma graça. Cada um tem algo para contribuir. Cada um, querido, tem algo que recebeu da parte de Deus para contribuir. Né? E ele vai falar de áreas diferentes aqui. Romanos 12, 17 diz assim, ó, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, cada um que deve entender qual é a área da graça que ele tem. Cada um deve entender qual é o seu chamado, né? Como ele deve contribuir. Irmão, todo cristão foi chamado para fazer alguma coisa. Todo cristão, dentro desse projeto de corpo, ele precisa se exercitar, né? Então, querido, o exercício é muito importante para o corpo. Né? Nós não queremos um corpo atrofiado, nós queremos que cada membro, querido, ele contribua segundo o propósito. Né? Então existe esse exercício, cada um tem uma função singular, mas nós precisamos entender isso, querido. Por quê? Porque assim nós compomos o sacerdócio universal. O apóstolo Pedro também fala disso em 1 Pedro 4,10, ele diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. De novo, ele fala sobre a questão da multiforme graça de Deus, tá? Então, nessa reciprocidade, nós temos o quê? Servir uns aos outros. Vamos continuar. Ele diz assim, ó, versículo 11, ele diz assim, ó, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça a força que Deus o supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. E quem pertence glória, domínio pelos séculos dos séculos. Então ele fala sobre essa multiforme graça de Deus, essas muitas formas de Deus agir. Então, não é só uma graça, querido. É todo mundo recebendo algo diferente, é todo mundo, querido, tendo essa justa cooperação. Essas manifestações distintas de serviço de cada um vai completar e esse corpo ele vai ser trabalhado, querido, de uma forma correta, né? Entendendo isso, que nós vamos ter uma direção correta, tá? Vamos ver outros textos que falam dessa interação do corpo. Colossenses 2,19 diz assim, e não retendo o cabeça, que ele está corrigindo alguns. Ele está dizendo, não retendo o cabeça, no qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento que
procede de Deus. Eu gosto quando Paulo fala de estar ligado ao cabeça que é Cristo. Mas ele não fala só isso, querido. Ele fala também sobre juntas, né? Ele fala também sobre a questão de ligamentos. Irmãos, vamos pensar. Se não estivesse junta, querido, nós não teríamos mobilidade no corpo, né? Agora, se não tivesse ligamento, o corpo não conseguiria parar em pé. Esse esqueleto de osso só se mantém em pé por causa dos ligamentos. Então, como isso é fantástico nós entendemos, querido, essa justa cooperação dessas partes, né? Como Deus, ele colocou essas coisas de uma forma interessante. Então, essa mobilidade dos membros, querido, também precisa, né, desse conjunto amarrado, estar ligado um ao outro. Então, cada indivíduo, querido, tem a função, né? E dentro dessa função, precisa estar coordenado, cada um ligado ao outro dentro do corpo de Cristo. Então, a ideia de junta e ligamento aqui é fantástico, querido. A liderança trabalha nisso, na mobilidade, na forma de manter todo o corpo ajustado, alinhado. Mas é importante você, como cristão, entender sobre a questão do sacerdócio universal. Você foi chamado, meu irmão, e você tem um chamado, querido, dentro de todo o propósito para cumprir o plano de Deus. Você não está dentro da igreja só para ficar recebendo. Você não está dentro da igreja para ficar só se satisfazendo. Você tem, hoje a palavra foi boa. Quem diz, querido, que a palavra precisa ser boa? Ela precisa, na verdade, levar você a cumprir o seu propósito, a viver aquilo que Deus quer. Hoje, não gostei muito dos hinos. Irmão, quem diz que os hinos são para você? Os hinos são para Deus. Então, que nós precisamos entender essa cooperação da nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte e trabalhar para Jesus Cristo. Você, querido, né? Você tem o cabeça, que é Cristo, você tem o corpo, né, que é a igreja, mas você é um membro do corpo. E esse membro, ele precisa estar trabalhando de forma coordenada. Todos nós precisamos estar trabalhando dentro de um mesmo propósito, tá? Você tem a sua função dentro do corpo e você precisa fazer a sua função. Querido, hoje Deus separou para ele um conjunto de reis e sacerdotes. Você é sacerdote. Você foi chamado para isso. Sacerdote não é só aquele que está no altar, não, querido. Hoje todos nós fazemos parte do sacerdócio universal. Deus te chamou para isso. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.